As pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Essa é uma grande verdade. No fim das contas, as redes sociais mostram como as pessoas elas gostam sim de falar, mas o que trava elas é exatamente isso, né? Mas será que eu vou conseguir fazer isso do jeito certo? Então, como isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito, talvez seja a pergunta que elas mais fazem, esse vídeo é sobre como lidar com o medo de falar em público. Note que aqui é como lidar e não como eliminar o medo. Porque até mesmo os oradores mais experientes, existem algumas situações, talvez uma situação nova, algo que ele aguardou tanto, ou um público desconhecido grande, mexe um pouco com a nossa adrenalina, com a nossa emoção, e aí a gente precisa aprender a lidar com isso. E sabe que isso é até bom, aquele friozinho na barriga, a apreensão, mostra que você ainda se importa, que você sabe que está prestes a acontecer algo importante. Olha, eu não vou gastar tempo nesse vídeo explicando o que você perde por ter medo de falar em público e não se expor. Você sabe isso mais do que eu. Até você pode pegar agora um momento de reflexão e pensar nas coisas que você está perdendo por não fazer isso. Então nós vamos falar sobre isso, sobre como lidar com este problema. A verdade é que existem muitos motivos que podem fazer com que a pessoa tenha esse medo de falhar em público. Então talvez você precise de técnicas e de um acompanhamento que se adeque a você. Bom, mas de qualquer maneira o que eu vou fazer aqui é falar de dois grandes problemas que atingem a maioria das pessoas. O primeiro deles é o medo do julgamento. Pelo que eu ouço as pessoas conversarem comigo, talvez esse seja o maior de todos. Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Elas vão estar me olhando, parece que elas estão me julgando. Em algumas aulas de oratória, nós temos um exercício onde as pessoas elas se olham em silêncio. E aí depois a gente pega e pergunta para as pessoas como foi a sensação. Sabe o que as duas pessoas respondem? Foi horrível, eu não sabia o que ela estava pensando. Ou seja, as duas não estavam pensando em nada e achando que uma estava julgando a outra. Essa é uma verdade que se repete. Muito provavelmente você está se julgando mais do que as outras pessoas. Quer ver só um exemplo? Quando você está sentado assistindo uma palestra, um vídeo, uma aula, ou seja, qualquer coisa, você quer que aquilo seja ruim? Você quer que a pessoa que está falando se dê mal? Não, você quer que aquilo seja bom, não é mesmo? Porque quanto melhor a pessoa se comunicar, quanto melhor ela se sair, melhor vai ser para todo mundo. Você vai aproveitar bem o tempo que você está ali, isso vai ser legal para todas as pessoas que estão envolvidas. Então por que você acha que quando você está falando, as pessoas estão te julgando? Tem um monte de sniper de opinião ali tentando te derrubar. Não, muito provavelmente as pessoas elas estão torcendo por você. Elas querem que você se saia bem. Mesmo assim, eu vou dar para você duas dicas, duas ferramentas que podem ajudar você a lidar com isso. A primeira delas você vai dizer que é muito manjado, mas eu vou explicar. Respire fundo. Sabe por que respire fundo? Porque nós estamos mandando um recado para o nosso cérebro, para o nosso organismo, de que nós não estamos em uma situação de perigo. Porque o nosso cérebro, ele libera químicas correspondentes ao que nós comunicamos a ele. Então, por exemplo, se eu me comunico com ele assim, eu tô em perigo, eu tô com medo, eu tô assustado, ele começa a ter a ideia de que realmente você está em perigo. Então, o que ele faz? Ele libera substâncias como adrenalina, e aí você quer correr, você quer fugir de lá, por isso que você fica tremendo, você fica com as pernas tremendo, suas mãos tremem, porque ele está liberando adrenalina pela mensagem que você está passando para ele. Então, quando você respira, é como se você estivesse oxigenando o seu cérebro para mostrar para ele que tá tudo bem. Uma outra coisa que você pode fazer e que isso ajuda bastante é fazer algum gesto que te ajude a canalizar a energia. Como se você pudesse controlar toda aquela energia que está dentro de você, toda bagunçada, você conseguir como que canalizar ela. Esse gesto vai depender muito da sua personalidade. Tem pessoas que têm uma personalidade um pouco mais extrovertida e tem gente que pula, tem gente que bate no peito. Eu vou deixar aqui um vídeo para você ver o que o Tony Robbins, o maior coach do mundo, como que ele se prepara antes de entrar, para ele estar com o nível de energia do jeito que ele quer. E olha que ali muito provavelmente não é nem nervosismo, mas é canalizar um nível de energia. No teu caso, para controlar, tenta fazer isso. Respira fundo. Algum gesto que para você consiga canalizar a sua energia e aí, em controle disso, você começa a falar. Você sobe no palco, você começa a tua apresentação, tá? Porque se você quiser chegar de bate pronto, você vai ter dificuldade. A segunda coisa é, se você estiver nervoso, apreensivo, ao invés de você ficar diante das pessoas e começar a falar, você primeiro olha para elas, sorri, cumprimenta essas pessoas e se apresenta. Sabe por quê?
Porque, embora isso seja de maneira bem simples e modesta, vocês não são mais desconhecidos. Você acaba de criar uma conexão. E a gente simpatiza muito mais com pessoas que a gente conhece ou se conecta. Então, como você teve esses 30 segundos, esses 10, 20 segundos de conexão, você acaba suavizando os olhares, toda essa energia que existe entre você e as pessoas que estão te ouvindo. O segundo medo que as pessoas têm, ou a segunda causa do medo de falhar em público, é a falta de preparação. Isso assola muitas pessoas. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, quando elas têm que falar, elas pensam, mas eu dou o meu jeito. Talvez o jeitinho brasileiro, ou quem sabe faz ao vivo. Mas aí quando ela está ao vivo, sabe o que acontece? Tudo vira uma bagunça. A pessoa se perde, ela não sabe o que ou como ela tem que falar, tropeça nas palavras, não consegue escolher as palavras certas e aí tudo vai por água abaixo. Então, como lidar com este problema da falta de preparo? É bem óbvio, se prepare bem. Gaste tempo suficiente para que você esteja preparado para a apresentação. Porque para pensar, as pessoas dedicaram tempo para te ouvir. Então, respeite tudo isso, dê valor e se prepare bem. Então vamos às dicas de como é que você pode se preparar. Primeiro, escreva o que você quer dizer. Faça um esboço ou um roteiro. O que a gente não aconselha é que você faça um manuscrito. O que é um manuscrito? É quando você escreve tudo, palavra por palavra. Você pode até partir de um manuscrito, tá? Para você tirar tudo que está dentro de você, tudo que você quer falar, você escreve como se você estivesse escrevendo num blog, escrevendo um texto para um jornal. Só que não leva isso para sua apresentação, porque é muita coisa que você tem que gravar palavra por palavra, muita coisa pode dar errado. Depois que você fez o manuscrito, você vai transformar ele num roteiro, num esboço, não palavra por palavra, mas por ideias. Então, primeiro eu tenho que falar disso, depois eu quero falar disso, disso e disso. Gravar ideias é muito mais amplo, então você não tem que lembrar de palavra por palavra, mas só a ordem que você quer apresentar aquilo. Então, primeiro você escreveu. Segundo, você lê e revisa. Para quê? Para ver se o conteúdo está certo, se está ali na melhor ordem possível, se as ideias estão bem conectadas. Quando você faz isso, às vezes você inverte. Não, isso aqui eu quero falar depois, isso eu quero juntar com isso. Então, ler para revisar. É claro que a leitura e a revisão ajudam você também a gravar o conteúdo. Terceiro, treine em frente do espelho. Por dois motivos. Você vai observar a tua postura e você também vai conseguir visualizar. Você consegue ter a visão que as pessoas vão ter de você. Você consegue ver os gestos que você está falando. Bom, ajuda você a criar esse quadro mental para que não seja tudo uma surpresa no dia da apresentação ou quando você tiver que falar com as pessoas. Quarto, converse com as pessoas no dia a dia sobre o assunto que você vai falar. Por quê? Porque você começa a ver como que se aplica às pessoas, o que elas pensam e o conteúdo começa a se tornar natural. Aí quando você chegar no grande dia, você já vai estar habituado a falar daquele assunto. Você vai evitar imprevistos e você vai conseguir transmitir bem a sua ideia, a tua mensagem. Eu gostaria muito que você tentasse aplicar essas sugestões que foram dadas aqui. Eu já apliquei elas várias vezes, na verdade aplico até hoje e elas têm me ajudado a transmitir as mensagens que eu quero transmitir para as pessoas. Eu sei que você tem muito para dizer, não deixe que o medo impeça você.